والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou hadith no Sahih, no livro Os Horários das Orações. Hadith Abu Musa al-Ash'ari, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Abdullah ibn Qais, conhecido como Abu Musa al-Ash'ari. Ele narrou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele quem pontualmente cumprir a oração da manhã, do Fajr, e a oração da tarde, o Asr, entrará no paraíso. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou para mostrar para nós a importância do Salat al-Fajr. A importância do Salat al-Fajr. As orações em gerais, elas são importantes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando citou as orações que seria do Fajr e do Asr, porque nós citamos o motivo que elas foram citadas especificamente pela importância delas, porque aquele que preservar essas duas orações nos seus devidos horários, ele preserva as demais orações também nos seus devidos horários. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em outros hadith, ele disse: aquele que praticar a oração antes do nascer do sol e antes do pôr do sol, preservá-las no seu devido horário, e também as demais orações, ele não será castigado pelo fogo do inferno. E o outro hadith também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse quando citou o paraíso e que as pessoas irão olhar para a face de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele disse: aquele que puder não deixar de praticar essas orações, e principalmente o Fajr e o Asr, no seu devido horário. Isso significa que todas as orações também, como nós falamos, elas são importantes da mesma forma que o Fajr e o Asr são importantes. Porque aqueles que preservarem essas duas orações, ele preserva as demais, porque são as mais difíceis. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: essa pessoa que preservar essas orações, ele irá ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final. Tem outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: aquele que observar essas orações, as 5 orações, da maneira correta e no seu devido horário, elas serão uma luz para ele, e serão uma clareza para ele, e elas serão uma salvação para ele no dia do final. E aquele que não preservar elas, não praticá-las no seu devido horário, sempre, sem deixá-las ou deixar qualquer uma dessas orações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: elas não serão luz a ele, e não serão uma visão clara a ele, e ele não será salvo no dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Alcorão Sagrado, quando ele cita os piores castigos das pessoas do fogo do inferno, quando ele disse no Alcorão Sagrado: ma salakakum fi saqar, os anjos irão perguntar para as pessoas que serão castigados num lugar chamado Saqar. Esse é um dos lugares onde Allah subhanahu wa ta'ala preparou um dos piores castigos dentro do inferno. As pessoas do inferno irão dizer o motivo que deixou eles entrarem nesse lugar. A primeira questão que eles disseram: lam naku min al-musallin, nós não éramos dentre aquelas que observavam as orações. Então as orações, elas são de extrema importância na nossa vida, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse hadith, ele fala: aquele que observar essas orações no seu devido horário, ele entrará no paraíso. E no outro hadith, ele será salvo do fogo do inferno. E no outro hadith, ele fala que ele terá o privilégio no paraíso de olhar para a face de Allah subhanahu wa ta'ala várias vezes. E em outros hadith, a pessoa que deixar essas orações, ele terá um severo castigo. Por isso que nós deveremos observá-las e praticá-las da melhor forma possível, e não deixá-las de forma alguma, porque elas são muito importantes na nossa vida. As orações, elas são as medidas das nossas demais adorações. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo, e que aceite todas as nossas adorações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.